Angola não sou entrevistado, eu tenho um boicote por parte do regime que tem os direitos todos dos seus comícios, diz respeito à Constituição, diz respeito à lei dos partidos políticos, diz respeito à lei de imprensa, diz respeito à lei eleitoral, procura vantagens embaixo da mesa. Que credibilidade tem quem tem esta atitude? Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Entre 15 de novembro de 2019 e 3 de maio de 2025 passaram-se 1996 dias, mais de 5 anos, sem que o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, tenha sido entrevistado pela imprensa pública angolana. Fonte: clubk.net. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Durante este período, o líder do maior partido da oposição não respondeu a uma única pergunta dos jornalistas dos órgãos estatais, nem teve qualquer espaço para exercer o contraditório em matérias de interesse público. Organizações da sociedade civil e observadores independentes consideram que este facto revela um padrão de exclusão sistemática, incompatível com os princípios do pluralismo e da liberdade de expressão. Este não é apenas um número. É o retrato de um sistema que evita o debate aberto, foge ao contraditório e silencia representantes de uma parte significativa da população, observou um analista político consultado pelo nosso jornal. Em democracias consolidadas, a comunicação social pública é financiada pelo Estado, mas serve o interesse da sociedade como um todo, e não exclusivamente o poder executivo. No entanto, em Angola, o bloqueio mediático imposto a figuras da oposição tem levantado críticas quanto à imparcialidade e independência editorial da imprensa estatal. A exclusão mediática de Adalberto Costa Júnior por quase 2000 dias é vista por analistas como um sinal preocupante sobre o estado da liberdade de imprensa no país. Esse juramento continua válido e será por mim honrado até o último dia do mandato de 5 anos que as angolanas e os angolanos legitimamente me conferiram. É o Estado da Nação em permanente e dinâmica transformação, enfrentando os desafios destes tempos de incerteza internacional, mas segura e determinada em não abdicar do nosso principal objetivo, o de construir uma sociedade de paz, justiça e progresso social para todos os angolanos. Quaisquer tentativas de alguém fazer seu discurso sobre o Estado da Nação será um exercício ilegítimo de usurpação das competências que a Constituição confere apenas e exclusivamente ao chefe de Estado. Por diversas vezes, dissemos e demonstramos que a economia angolana depende das necessárias reformas políticas para se libertar e crescer a um ritmo capaz de reduzir o massivo desemprego involuntário reinante. Enquanto isso não ocorrer, os riscos económicos, sociais e financeiros que podem advir de um crescimento económico de longo prazo aquém de nulo vão continuar a amontoar-se. O facto de o petróleo continuar a representar mais de 90% das exportações de Angola faz com que o resto da produção interna, setor não petrolífero, particularmente aquela que é criada simplesmente para substituir as importações, seja fortemente insustentável. Uma simples queda do preço do petróleo resulta em escassez de divisas e consequente limitação na importação de matérias-primas e meios de produção requeridos por essa indústria. Por esta razão, são inconsequentes os discursos de membros da equipe económica e do próprio titular do Poder Executivo que, citando o Plano de Subdesenvolvimento Nacional 2023-2027, dizem que a contínua quebra da produção petrolífera poderá ser compensada pela produção do setor não petrolífero. O setor não petrolífero da economia é ainda frágil, prisioneiro do partido-Estado e fortemente dependente do setor petrolífero. É praticamente um crime os campos de produção petrolífera envelhecidos não terem sido atempadamente e não estarem a ser compensados por novos campos, por via de investimentos. O país está à beira de um risco financeiro e económico sem precedentes. Desta vez,
uma queda do preço do petróleo, se persistente, já não será resolúvel com uma mera revisão orçamental, como no passado. E é esta circunstância que nos leva a focalizar a presente comunicação nas questões relativas às finanças do Estado. Desde praticamente a aprovação do orçamento de 2023, que o Governo fala em crise orçamental, pressão do serviço da dívida, conjuntura internacional desfavorável, corte de despesas, etc. Mas foge propor uma revisão do orçamento na Assembleia Nacional. Este receio é alinhado com as verdadeiras causas do problema, e as verdadeiras causas são políticas e remontam ao último processo eleitoral. Caros compatriotas, realizamos uma conferência de imprensa visando dois propósitos fundamentais. Primeiro, esclarecer os cidadãos sobre o que realmente estava a acontecer, apresentar inequivocamente as verdadeiras causas do problema e as soluções definitivas. Segundo, evitar que o falso diagnóstico produzido pela reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros do dia 14 de julho do presente ano, conduzida pelo chefe do Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço, e que teve como porta-voz o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, fosse difundido na sociedade, sem o devido contraditório. Felizmente, a aludida conferência de imprensa de 17 de julho foi bastante eficaz. O Governo foi completamente desvendado. Para contextualizar, convém reler a síntese do diagnóstico manipulado, proferida por Lima Massano. A atual conjuntura económica é explicada por dois fatores. Primeiro, a baixa produção petrolífera no primeiro trimestre do ano corrente. Segundo, a imprevisibilidade de fatores macroeconómicos externos, como o aumento das taxas de juros no mercado internacional. 3 meses depois, a mesma narrativa foi recuperada e pronunciada por João Manuel Gonçalves Lourenço, na qualidade de chefe de Estado, no seu recente discurso relativo ao Estado da Nação. Sobre a relativa baixa produção petrolífera no primeiro trimestre de 2023, nós demonstramos em julho último que a mesma foi mais do que compensada pela diferença positiva entre o preço que o petróleo foi comercializado, 79,3 dólares por barril, e o preço esperado no Orçamento Geral do Estado, 75 dólares por barril. O efeito preço acabou dominando o efeito quantidade, e prova disso foi o facto da receita petrolífera arrecadada neste período do ano ter superado a receita petrolífera média, esperada para o mesmo período, em 300 mil milhões de kwanzas. A questão que surge agora é a seguinte: estamos a viver o último trimestre do presente ano. O debate de julho esteve baseado nos dados de execução orçamental do primeiro trimestre. E o que dizem os dados de balanço ou execução do segundo e terceiro trimestres? O lado da arrecadação de receitas melhorou ou piorou? Se ficarmos pelo discurso do chefe de Estado, concluiremos de forma enganosa, na medida que nada agravou, na medida em que amplia a questão da baixa produção petrolífera para um espaço semestral, primeiro semestre do ano. E também fala em cativações de despesas, que vêm sendo levadas a cabo pelo seu Executivo. Os factos e, consequentemente, a verdade são os que vamos apresentar a seguir, com base em dados oficialmente divulgados pelo Executivo e pela Agência Nacional. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.